Olá, eu sou a Regina Nogueira, da Neuroscience BR, e hoje eu separei esse tempo para falar com vocês sobre um artigo muito interessante que eu li na Nature Neuroscience sobre cérebro e craving por interação social. Para facilitar a nossa compreensão, eu preparei alguns slides para compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, estamos aí com o tema desse breve vídeo, que é cérebro e crave por interação social. Então, primeiro, né, o que é craving, que também é conhecido como fissura? Nós temos várias gírias para isso, mas é aquele desejo intenso e urgente de consumir droga, às vezes ou de alimentos de alto teor calórico. E esse craving é comumente disparado por estímulos como o de ver outras pessoas também consumindo drogas ou alimentos. É claro, em pessoas que já possuem alguma dependência alguma dependência por essas substâncias. E é muito interessante o tema do artigo. As autoras se perguntaram: quando as pessoas são forçadas a se isolar uma das outras, elas têm craving por interações sociais, assim como adictos têm craving por drogas, e assim como algumas pessoas têm craving por alimentos de alto teor calórico. Então, para responder essas perguntas, né, aí está o estudo, um print, né, o print da capa em inglês, a tradução é isolamento social agudo, provoca a resposta de creme mesencefálico semelhante à fome, e eu vou trazer isso tudo para vocês numa linguagem amigável. Mas permita-me compartilhar uma curiosidade. A autora principal é a Lívia Tomova, mas a cientista sênior, a pesquisadora sênior desse estudo, que é a Rebecca Sachs, é a mesma autora de uma imagem que ficou muito famosa, que é a imagem dela com o seu bebê por meio de uma ressonância magnética funcional. Isso não tem nada a ver com o estudo diretamente, mas só uma curiosidade, porque essa imagem ficou bastante famosa. Como é que eles realizaram esse experimento? Então, 40 voluntários foram sujeitos a 10 horas de isolamento, sem autorização de ver pessoas, eles não tinham contato nenhum com pessoas, ou 10 horas de jejum forçado. Logo após esse tempo de isolamento ou de jejum forçado, essas pessoas eram submetidas ao que a gente chama de gatilhos ou pistas. Então, lembra que eu falei que o craving é disparado quando você observa uma pessoa tendo determinado comportamento? Então, quando o adicto observa alguém usando droga. Então, para quem ficou isolado, os disparadores foram imagens de amigos se divertindo, ou imagens de amigos curtindo um bate-papo. Para o jejum forçado, as pistas alimentares foi uma massa cremosa com queijo ou amoras frescas. E no grupo controle, para o grupo controle, você tinha como pistas campos floridos ou flores delicadas. Depois do isolamento e dessas pessoas entrarem em contato com essa imagem, elas eram submetidas a uma ressonância magnética. E eles fizeram algo incrível. Como era importante, né, essas pessoas estarem em isolamento, os voluntários foram treinados para eles chegarem sozinhos na sala que tinha o equipamento de ressonância magnética, e eles mesmos acionavam. Então, quando eles iam fazer as neuroimagens, eles também mantinham o isolamento. E o que o grupo, né, o que a Lívia Tomova e os demais colaboradores e colaboradoras encontraram? A primeira coisa muito interessante é que, após 10 horas de isolamento social, foi verificado um aumento significativo de sentimentos de solidão, desconforto e desgosto com o isolamento, um enorme desejo, né, um aumento da intensidade do desejo, né, do craving por interação social, e uma diminuição na felicidade. Outras coisas que eles observaram
é que esses voluntários em isolamento, eles apresentavam esse craving, esse desejo intenso e urgente por interações sociais, da mesma forma que os que foram submetidos a jejum forçado apresentavam craving por comida. Também foi muito interessante o resultado de que os voluntários que haviam relatado que possuíam uma vida social mais rica mostravam mais craving por interação social. O quarto dado é que as mesmas estruturas cerebrais que são ativadas quando alguém em jejum forçado vê comida eram as estruturas cerebrais ativadas quando alguém em isolamento social via aquelas imagens que eu mostrei para vocês de pessoas se encontrando, conversando, rindo. E que estruturas são essas? Né? São duas estruturas localizadas no mesencéfalo ricas em neurônios dopaminérgicos. Uma é a substância nigra, que envia projeções importantes para o estriado, e outra era a área tegmental ventral, uma estrutura também rica em dopamina, que enviam projeções principalmente para o córtex. E aí, então, qual o quinto resultado? Quanto maior era a intensidade do creio que foi mensurado, tanto por comida ou por interação social, maior era a ativação dessas estruturas, em particular da substância nítrica. E o que então se concluiu desse estudo? A gente sabe que interações sociais positivas são uma necessidade humana básica. Então, você tem autores, por exemplo, que dizem que o cérebro é cultural, a interação social é muito importante para a nossa espécie. Então, o isolamento é um estado aversivo que motiva as pessoas a buscar o que falta, assim como alguém adicto à droga, a falta da droga é um estado aversivo e a motiva a buscar a droga, ou a mesma coisa para o exemplo do jejum forçado que eu compartilhei com vocês. Outra conclusão importante é que, diante de privações, as respostas motivacionais do cérebro se concentram em fazer o quê? Em buscar o que o organismo está privado. Então, isolamento social, você está privado de contato social, então, há uma resposta motivacional de buscar esse contato. O isolamento agudo causa, né, o principal estudo causa crave por interação social, semelhante à forma como o jejum causa fome, e não foi avaliado no estudo, mas também da forma como adictos buscam droga. Diante desse estudo que eu compartilhei com vocês, uma pergunta importante para nos fazermos é: como enfrentar o craving por interação social em tempos de Covid-19? Quais são estratégias efetivas para reduzir este craving? Quando a gente fala de gestão de emoção, gestão de pensamento, gestão de comportamento, é importante nós compreendermos, a partir da neurociência, que dois aspectos são fundamentais de serem considerados para que ocorra uma intervenção efetiva. Então, a gente precisa de estratégias, de técnicas, de abordagens terapêuticas que favoreçam um aumento da regulação pelo cérebro de cima para baixo e um aumento da regulação de baixo para cima. Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. O que nos diferencia de outras espécies em termos cerebrais, principalmente, é a presença do córtex pré-frontal, essa estrutura atrás da nossa testa que está ilustrado nesse desenho aqui em azul. O córtex pré-frontal envia conexões para estruturas do sistema límbico, como hipotálamo, como amígdala, estrutura como estriado, que é exatamente uma das estruturas inervadas pela substância nigra que eu mostrei para vocês, e o córtex pré-frontal, por meio dessas conexões, permite avaliação adequada da realidade, regulação do pensamento e atenção, inibição de ações inapropriadas, regulação das emoções. Quando isso não está presente, é um indicativo de uma desregulação ou um funcionamento mal adaptativo do córtex pré-frontal. Então, as técnicas e estratégias escolhidas, e meu objetivo aqui não é enumerá-las,
precisa considerar esse funcionamento do cérebro. Por exemplo, se sabe que a meditação favorece uma maior ativação do córtex pré-frontal. Um outro aspecto importante é o que a gente chama de regulação de baixo para cima. Quando a gente tem uma perda da regulação frontal, como no caso do craving por interação social ou outros cravings, a gente tem um aumento de comportamentos compulsivos e respostas emocionais. Como você pode regular essas estruturas? Normalmente por intervenções via corpo, como, por exemplo, determinados tipos de movimento, determinados tipos de toque e algo muito, muito fundamental, que é a respiração. Então, diferentes técnicas de respiração favorecem essa regulação. Agora, não adianta eu dizer para vocês, faça isso, faça aquilo, tente esse modo de respirar, esse modo, porque quem tem uma intensidade maior de craving vai ter uma dificuldade maior do que a gente chama de autorregulação. E aqui eu vou me permitir dizer, busque ajuda profissional. Porque nós temos uma questão muito importante em tempos de Covid. Um aumento, né, ou a presença de craving, levando à busca de interação social, está colocando em risco não só a pessoa com craving, mas a sociedade como um todo. Então, o cuidado, o autocuidado e o cuidado com essas pessoas é fundamental para o enfrentamento da Covid-19. E aqui quero pontuar um segundo aspecto. Embora a autorresponsabilidade e a responsabilidade coletiva dessas pessoas não possa ser tirada, eu gostaria de pontuar que as políticas públicas de enfrentamento de Covid precisam considerar o conhecimento da neurociência e o conhecimento da psicologia sobre comportamento para que elas possam ser mais efetivas. Bom, era o que eu tinha para compartilhar hoje e então, em especial, aumentar a nossa consciência e o nosso conhecimento sobre craving por interação social e o risco disso para o indivíduo e para toda a comunidade e mais, que existem abordagens efetivas para cuidar disso, mas que muitas vezes vai ser necessário essas pessoas que têm um enorme desafio de lidar com o isolamento social buscar ajuda, simplesmente porque elas estão em risco de vida e estão colocando outras pessoas em risco de vida. E eu não tenho intenção nenhuma com isso de passar recado ou dar lição de moral, não. A minha preocupação é com vidas. E a minha preocupação é que, a minha forma de intervenção é que, quando nós sabemos mais sobre a gente, quando nós sabemos mais como o nosso cérebro funciona, quando a gente sabe mais sobre os nossos desafios, é mais possível buscar outros caminhos. E era isso que eu tinha para compartilhar. Na descrição do vídeo, eu vou colocar a fonte desse artigo e eu recomendo bastante um artigo que vale a pena ser lido e ser compartilhado. Bom esse tempo com vocês. Muito obrigada.